Bem-vindos a mais um vídeo de programação Rust, aprendendo a programação Rust do zero, essa linguagem de programação. Estamos aqui no capítulo 6 sobre enumeradores e correspondência de padrões, e então vamos continuar aqui na parte 6.2 do capítulo 6, né, que é sobre a correspondência de padrões usando a palavra match. Então o Rust tem um fluxo de controle chamado match, que permite você comparar um valor contra uma série de padrões e então executar código baseado em qual padrão combina. Os padrões podem ser literalmente valores, ou nomes de variáveis, ou substituições e muitas outras coisas. No capítulo 19, então, cobre todos os tipos diferentes de padrões e o que eles podem fazer. O poder do match vem da expressividade, digamos assim, dos padrões e o fato que o compilador confirma que todos os casos possíveis são lidados, né? Como a gente viu no finalzinho do vídeo anterior sobre como a palavra match ela lida com todos os casos possíveis e não deixa nenhum faltar, para assim evitar erros de lógica no programa, né? Que é deixar de tratar algum caso. Então pense no match, como é que fala? Corresponder, né? A expressão match como sendo como uma máquina de separar moedas. As moedas descem através de uma trilha e tem vários buracos de vários tamanhos diferentes ao longo dessa trilha, então cada moeda cai no primeiro buraco que encontra que ela cabe. Da mesma maneira, o valor vai navegando, né, por cada um dos padrões, então o primeiro padrão que ele se encaixa é aquele valor, então vai ser associado ao bloco de código a ser usado durante a execução. Então, falando de moedas, vamos usar elas como exemplo no match. A gente pode escrever uma função que recebe uma moeda desconhecida e de uma maneira similar, como uma máquina de contar moedas, determinar qual moeda é aquela e retornar então seu valor em centavos, como mostrado na listagem 6.3, né? Então ele define um enumerator, como a gente viu, né? Tem 4 variantes: penny, nickel, dime, quarter, que são como eles dão os nomes das moedas lá nos Estados Unidos, né? Então ele faz uma função que recebe uma coin, ou seja, uma instância desse struct enumeradora, né, coin, chama ela de coin com um C minúsculo e retorna um número de 8 bits. E aí ele faz, usando a palavra match, ele faz um match nessa coin e passa para cada um dos 4 casos. Se for penny, ele retorna 1, que é a moeda de 1 centavo. Né? Se for níquel, ele retorna 5, que é a moeda de 5 centavos, dime, 10, e o quarter, 25, que é a moeda de 25 centavos. Então, vamos ver como essa função value in cents funciona com o match. Primeiro, a gente listou a palavra match seguida de uma expressão, que nesse caso é o coin, é a variável coin. Isso parece bem similar com uma expressão condicional usada com if, mas tem uma grande diferença. O if, a condição precisa ser avaliada a um booleano, ou seja, algo que seja avaliado como verdadeiro ou falso. Mas aqui com o match pode ser qualquer tipo, a expressão não, ou seja, a expressão coin não precisa ser, ou qualquer expressão que for passada no match, né, não precisa ser um booleano. O coin nesse exemplo é um enumerador que a gente definiu na primeira linha, né, aqui. Então depois tem os match arms, né, os braços do match. Um braço tem duas partes, um padrão e um código. O primeiro braço aqui tem o padrão que é o valor coin penny. Então esse operador igual, é uma setinha, né, igual e o maior igual, separa o padrão e o código a ser executado. O código nesse caso é apenas o valor 1. Como a gente viu anteriormente, né, essa é uma maneira de você retornar que isso aqui é uma expressão que vai ser literalmente avaliada a 1. Então esse código inteiro aqui no match, se o coin for uma penny, isso aqui vai ser avaliado como 1.
Então, cada braço é separado do próximo com uma vírgula, como a gente vê aqui. Então, quando a expressão match executa, ela compara o valor resultante contra o padrão de cada braço, em ordem. Se o padrão encaixa com o valor, o código associado com aquele padrão é executado. Se o padrão não encaixa com aquele valor, a execução continua até o próximo braço. Assim como a maquininha de separar moedas, né, de contar moedas, como a gente falou ali em cima. A gente pode então ter quantos braços a gente precisar. Na listagem 6.3, o match então tem 4 braços porque tem 4 tipos de moeda. Então, o match, portanto, vai ter 4 braços, um para cada caso, né, para cada variante. O código associado com cada braço é uma expressão e o valor resultante da expressão no braço do match, então, é o valor que é retornado de toda a expressão match. Então, mais uma vez aqui nesse caso, como por exemplo, se ele passar um penny, isso aqui vai ser 1, então tudo isso aqui que eu selecionei agora é como se tivesse um número 1 ali quando a coin foi uma penny. A gente geralmente não usa chaves se o código do match é curto, ou seja, se tem apenas uma instrução. Assim como na listagem 6.3, onde cada braço apenas retorna um valor, ou seja, uma instrução. Se você quer rodar múltiplas linhas de código em um braço do match, você precisa usar as chaves e então a coma, a vírgula, né, é opcional. Por exemplo, então, o código a seguir imprime lucky penny, né, toda vez que o método é chamado com uma coin penny, uma coin de 1 centavo, né. Mas ainda assim ela retorna o último valor no bloco, que é 1. Então aqui, por exemplo, se a moeda for passada for a penny, ele vai imprimir na tela lucky penny e depois vai retornar 1 dessa função aqui. Senão ele vai apenas retornar um dos 5 casos. Repare então que, assim como a gente viu anteriormente, né, o match não deixa você não tratar, né, porque você pode ver que estão todos os casos tratados aqui. Então, os padrões que se juntam a valor. Uma outra característica útil dos braços do match é que eles podem ligar as partes dos valores que combinam com o padrão. Isso é como a gente pode extrair um valor de uma variante de um enumerator. Como, por exemplo, vamos mudar nossas variantes do enumerator para segurar um dado dentro dele. Então, entre 1999 até 2008, os Estados Unidos forjaram, né, quarters, moedas de 25 centavos, com designs diferentes para cada um dos 50 estados em um dos lados. Nenhuma outra moeda teve design de estados. Então, apenas quarters, ou seja, de 25 centavos, tem esse valor extra, né, essa informação extra. A gente pode adicionar então essa informação ao nosso numerator, como a gente viu anteriormente, né, mudando a variante quarter e incluir um tipo US state, que é referente a um estado americano, dentro dele, como a gente fez na listagem 6.4. Então ele define um outro enumerador chamado US States, onde ele lista então todos os estados americanos, né? Ele colocou só 2 aqui para exemplificar, né? Mas poderia colocar 50 estados aqui, né? Alabama, Alaska e assim por diante. E aí no enumerator coin, tudo continua o mesmo, exceto o quarter, que agora recebe um US State como um valor associado àquela variante. Como a gente viu anteriormente, que a gente pode fazer isso ao usar o enumerator no Rust. Então vamos imaginar que um amigo está tentando coletar todos os quarters dos 50 estados. Enquanto a gente vai sorteando por tipo de moeda, a gente pode também chamar o nome do estado associado com cada um dos quarters, se é um de nossos, de maneira que se que um de nossos amigos não tenha, ele pode então adicionar na coleção dele. Então, na expressão match para esse código, a gente adiciona a variável state para o padrão que então se encaixa, corresponde a esse valor da variante coin quarter.
quando uma coin do tipo quarter se encaixa, a variável state vai se ligar ao valor da state daquele quarter, né, daquela moeda. A gente pode então usar o state dentro do código naquele braço, como por exemplo aqui. Então, nesse caso aqui, quando o match da coin, né, quando der o match e cair aqui em um estado, cair aqui no quarter, né, o quarter ele recebe um estado, ele está associado a um estado, então ele vai ser colocado nessa como se fosse uma chamada de uma função, né, vai ser criada essa variável que vai passar esse state, então. Agora eu fiquei na dúvida se não teria que passar um tipo aqui, mas acho que não, né? Porque o tipo já está associado ao próprio quarter, né? Mas enfim, então aqui ele está mostrando um exemplo como a gente pode usar o state, né? Ele passa aqui o state e imprime aqui abaixo. Ou seja, se a gente declarar um quarter, por exemplo, Alabama, ele vai falar aqui state quarter from Alabama, por exemplo. Então, se a gente fosse chamar o value in cents e passar então coin quarter com o estado Alaska, né? Isso aqui está falando o que a gente fez. Quando a gente compara o valor com cada um dos braços do match, nenhum deles combina até que a gente chega no quarter, que é o último caso, e nesse ponto então a gente vai estar ligando a variável state ao valor US state Alaska. A gente pode então usar essa ligação no print line. Então, portanto, recebendo nessa variável state interna o valor que aquela coin, essa coin tem para o variante quarter, né? Então vamos fazer isso aqui num código. Ainda no nosso projetinho sobre enum, a gente já tem uns outros enum que a gente fez anteriormente aqui, né? Mas só para não apagar, vamos criar mais um enum US States. Então, Alabama, Alaska, né, vem antes. Qual que é primeiro? Alabama. Alabama, Alaska, tal, e enum coin. Então tem o penny, como é que chama? Dime? Não, dime é o de 10, né? Qual que é o outro lá? O níquel. Níquel e o quarter. Deixa eu desligar esse autocomplete, porque eu não gosto de autocomplete na hora de estudar. E o quarter recebe um US state. US state. E aqui embaixo, então, vamos colocar um print line aqui, qualquer coisa, só para separar tudo que foi executado antes. Eu vou fazer um match. Não, vamos primeiro criar uma coin, né? Coin igual a coin quarter com US State Alabama. Homem do Alabama. E aí aqui embaixo a gente faz o match coin. Se for, temos que colocar isso em alguma coisa, né? Porque aqui embaixo ele declarou uma função, né? Esse match vai retornar alguma coisa, então vamos colocar isso aqui, let, sei lá, valor coin value igual match coin. Então, como é que é? É o expressão, né? Expressão e o valor. Então, se for coin penny, retorna 1. Se for coin nickel, retorna 5. Coin dime 10. E coin quarter, aí aqui no caso recebe o state, né? A função. E aqui a gente vai imprimir print line Alabama quarter from state. Beleza. Ele colocou essa informação de debug aqui, mas eu não vou colocar isso não. Por último, print line, só para ter certeza que a gente pegou o valor da moeda. This coin is coin value. Mantém em inglês, porque esse programa já está em inglês mesmo, né? Os outros estão em português. Cargo run.
Tomara que eu não tenha escrito nada errado aí, escrevi algo errado. Quarter state. Ah, esqueci de retornar aqui, 25. Ah, é verdade, eu preciso do debug para poder, né, mostrar aqui. Então como é que é? Define, né? Debug, é assim? Derive debug. Caraca, o que eu fiz? Tem que pôr o formatador, é mesmo. Formatador, tal. Olha, o que foi agora? Your stage cannot be formatted using because it does not implement debug. Uai, mas eu não coloquei aqui. US state derive debug, porra. Ah, é com maiúsculo, né? D maiúsculo. Porra! O que foi agora? Linha 63. É ponto e vírgula, velho. Oh, yeah. Aí, ó. Agora sim. Aprendendo, né, galera? Como eu disse em todos os vídeos, eu estou aprendendo Rust. Eu não sou um professor de Rust. E, então tá. Quarter from Alabama. Tal, porque a gente declarou aqui, né, o state Alabama, e o valor da coin é 25, ou seja, toda essa expressão match aqui, ela foi, o match foi caindo em cada um dos casos, ele se encaixou nesse caso aqui, quarter state, e esse quarter state avalia para 25, então isso aqui todo esse match aqui é como se fosse let coin value igual a 25, que é o que é avaliado aqui, entendeu? É como se isso aqui tudo fosse 25, depois da avaliação, obviamente, né? E assim, ele, antes de retornar o 25, ele mostra, né, que isso aqui é um do Alabama, e depois aqui embaixo, só por garantia, a gente imprime o valor, que é 25. Massa. Então tá, agora matching com a option T, né, que é aquele enumerador que a gente viu anteriormente para lidar com casos de variáveis nulas, né, ou seja, é um enumerador que tem duas variantes, uma none e uma sum, e a sum é de um tipo T, né, e ela serve para você declarar variáveis dessa maneira para poder lidar com casos onde ela é none e ela é sum. E agora que a gente vai entender melhor porque que existe esse option, né? Então, na sessão anterior, a gente queria pegar o valor t interno de algum sum quando usado option t. Que nem quando a gente tentou fazer aquela soma lá e não dava, né? A gente pode usar o handle option t com o match, como a gente fez com o coin, mas ao invés de comparar moedas, a gente vai comparar então a variável option t, mas a maneira que a expressão match funciona se mantém a mesma. Então vamos dizer que a gente quer escrever uma função que recebe uma option de i32, e se tem um valor dentro desse i32, ele adiciona 1 àquele valor, e se não há um valor lá dentro, a função deve retornar um none. E o valor ao valor e não deve tentar performar nenhuma operação. Então isso é uma das vantagens então do none, né? Quando a gente recebe um option de um tipo ao invés do tipo direto, a gente pode fazer o tratamento de quando ele é nulo ou não de forma segura, né? Mais ou menos, né? Sim. Essa função então é muito fácil de escrever graças ao match e vai ser algo do tipo assim, +1 recebe um option de 32, retorna um option de 32, ela faz um match com o que foi recebido. Se o que for recebido for um none, retorna um none. Se for algum i, ou seja, algum i32, ele vai somar 1 nesse i32 e vai retornar esse sum aqui, que é um option t, portanto todo esse match aqui vai ser traduzido como um option também, que é o que vai ser retornado aqui na +1. Então vamos fazer ela aqui. Fn +1 recebe um x, que é um option de i32, retorna um option de i32 e ela faz o seguinte: match x, tal, none. Se for none, é none, pronto. Se for sum i, então ela vai retornar
sum e mais um, né? Com a virgulinha aqui. Então vamos fazer um print line aqui de 5 mais 1 é igual tal, que é plus 1, né? Isso, plus 1 de option, não, quer dizer, de sum 5. Será que dá certo direto assim? Não, né? Option 32 não pode ser formatado, né? Vamos fazer do jeito que ele fez aqui, porque... Então ele declara um let 5 equal sum 5 e o 6, então let 6 igual a plus 1 do 5, que aí ele vai estar recebendo o 6, né? E por último let invalid, né? Let none igual plus 1 none. E aí ele vai... Então aqui, no caso, então pelo que eu entendi, para eu acessar o valor desse 6 aqui, eu teria que usar um match de novo, né? Então, match 6. Se for um sum e print line, tô meio lento, já são tarde, né? The value of 6 is e como é um match, a gente precisa tratar todos os casos, né? A gente não faz nada aqui. Print line, esqueci do exclamação aqui. Print line, none. Oh, caralho. Match 6. Esse statement não está surrounded by a body. Tem que colocar um... Isso aqui, é? Esse statement não está surrounded by a body. While parsing match arm starting here. Acho que eu esqueci da vírgula aqui, né? Tem que ter uma virgulinha aqui, né? Aí, ó. Só erro de sintaxe mesmo. Então, agora... eu teria então agora let num 6 igual a match 6, né? Aí eu retorno esse i aqui e agora eu poderia ter o acesso direto à variável num6 equals, né? Num6. O que eu fiz aqui? Esqueci do ponto e vírgula aqui. Teria que retornar alguma coisa aqui, né? Então vamos colocar um 0. Então num6 é igual a 6. Eu achei um pouco bagunçado, né? Seria mais legal, eu acho, não sei. Não sei qual que é o design que eles escreveram. Se eu pudesse declarar esse num6 igual, por exemplo, 6. Sei lá, get value, alguma coisa do tipo assim, sabe? Mas tá valendo, né? Talvez mais pra frente a gente descubra um jeito mais fácil, né? Então, esse aqui é como a gente faz o matching com o option. Então, essa aqui é a parte mais legal do match, né? Que é a questão da exaustividade dele. O match tem um outro aspecto que a gente precisa discutir, que são os braços, né? Os patterns dos braços devem cobrir todas as possibilidades. Então, isso aqui a gente viu já no vídeo anterior. Quando a gente faz um match, a gente tem que cobrir todos os possíveis casos. Então, nesse caso aqui, o match coin, né? Quais são os possíveis casos para coin? Penny, nickel, dime, quarter, né? Então, se eu tentar tirar, por exemplo, aqui um dime, né? A gente já viu isso anteriormente, mas só para rever, ele não deixa e fala aqui, ó, o pattern dime não foi coberto, né? Eu não cobri o pattern dime nesse caso aqui. Da mesma maneira aqui, ó, eu
Eu estou fazendo um match no 6, né? E o 6 ele é o quê? Ele é um option T. Então o option tem que lidar com todos os casos, né? E ele só tem duas variantes, que é o some e o none. Beleza. Mas tem mais. Vamos supor que a gente tenha, então, um enumerator com 100 variantes, por exemplo. Mas você só quer tratar 3, né? Então aqui ele explica melhor. Catch-all patterns e o placeholder underline, né? Então os enumerators, a gente pode também receber ações especiais para algumas, só para alguns valores em particular, mas para todos os outros valores ter apenas uma ação padrão. Imagine então que a gente está implementando um jogo onde se um jogador rolar um dado, um 3 e um dado, você não mexe, né, o jogador, mas em vez disso você dá a ele um chapeuzinho engraçado. E se você rolar o número 7, aquele jogador perde o chapeuzinho engraçado. E para todos os outros valores, o jogador vai mover para aquele número de espaços no tabuleiro do jogo. Então aqui estaria um match que implementa essa lógica com o resultado da rolação do dado hard-coded ao invés de um valor random, e todas as outras lógicas representadas por funções sem o corpo, porque implementar isso ficaria fora do escopo deste exemplo, né? Então, vamos supor que a gente role um dado e obtenha um 9, né? Aí a gente faz um match disso aqui, a gente coloca, se o 3, a gente chama uma função, add fancy hat, né? Joga um chapeuzinho engraçado. Se cai um 7, ele remove o chapeuzinho engraçado. E para qualquer outro, aí ele manda um order aqui, a gente vai mover o jogador para aquele order. Ou seja, ele vai pegar o valor aqui do dice roll e mover lá para o order, né? E assim vai chamar uma função aqui que recebe um número e tal. Então, para os dois primeiros braços, o padrão são literais 3 e 7. Para o último braço, que cobre todas as outras possíveis valores, mais uma vez, né, o match ele tem que ser exaustivo, ele tem que cobrir todos os possíveis valores daqui do dice roll. Como ele é um dice roll, é um inteiro, ou seja, tem que cobrir se ele for 0, se ele for qualquer número de 1 até infinito, né? Ou seja, aqui no caso ele está coberto, né? Todos os outros valores, 3 e 7 acontece isso, qualquer outro valor, ele vai fazer isso aqui. O código que executa então para o order, usa a variável e passa esse aqui para o move player, ou seja, esse order, o valor de dice roll aqui quando for order, vai ser passado para o player. Então nesse caso, como ele tirou 9, ele vai chamar a função move player passando o valor 9 para ela aqui dentro. O rush também tem um padrão que a gente pode usar quando a gente quer chamar que pega tudo, mas a gente não quer usar o valor nesse padrão, que é o underline. Ele é um padrão especial que combina com qualquer outro valor e não se liga àquele valor. Isso diz então para o Rust que a gente não vai usar aquele valor, mas o Rust não nos avisa sobre uma variável não usada. Então isso aqui é quando a gente quer tratar a gente não quer tratar um caso, a gente tem ciente que aquele caso vai acontecer, pode acontecer, e a gente não quer pegar o valor daquele lá, como a gente pegou o valor aqui, né, o order, e simplesmente aqui, por exemplo, então a gente muda a regra do jogo agora. Se a gente quer rolar qualquer coisa diferente do 3 e 7, você deve rolar de novo. A gente não mais vai precisar de chamar aquele order, ou seja, não interessa mais o valor. Antes me interessava, né? Como eu ia mover o jogador para o valor que viesse aqui, aí eu me interessava saber o valor que vinha aqui, né? Do dado rodado, né? Dado rodado. E aí, mas aqui nesse caso não. Se a regra do jogo é qualquer outra coisa, eu apenas rode de novo, eu não preciso mais saber qual que é o valor para a função que eu vou passar. O reroll aqui, o role de novo, né? Ele não precisa saber qual o valor. Só precisa saber quando é 3 e 7. Então, lembrando, né, esse exemplo também cumpre a exaustividade, porque a gente está explicitamente ignorando todos os outros valores no último braço, a gente não esqueceu nada. Então, finalmente, se a gente mudar as regras do jogo, mais uma vez, para que nada aconteça no nosso turno, se você role qualquer coisa diferente de 3 e 7, a gente pode expressar isso usando o valor unitário, ou seja, a tupla vazia, como a gente mencionou na seção tupla, como esse código vai com o underline, né, com o braço underline, que aí nesse caso aqui
é mais fácil ainda, né? Se eu não quero que aconteça nada, quando vá qualquer outra coisa diferente de 3 e 7, eu apenas passo o underline para dizer que isso aqui é para todos os outros. É como se fosse o default lá no switch, no C++, né? Tem aquela palavra switch e lá tem o default, né? Que é o caso genérico. Então esse underline é como se fosse o default, e esse abre e fecha parênteses aqui, que é uma tupla vazia, está dizendo então que não é para acontecer nada, né? Simplesmente ignora. Então aqui a gente está dizendo no Rust para explicitamente que a gente não vai usar nenhum outro valor que não seja os padrões mais cedos encontrados no ARM, né, no braço. E a gente não quer rodar nenhum código nesse caso, né? Então, lembrando aqui que isso aqui tem que estar por último, né? Tanto esse aqui, o default, né? Qualquer um dos default, ou nesse order aqui, por exemplo, né? Ele tem que estar por último. Por quê? Porque se eu colocar o order aqui na frente, aí o 3 e o 7 nunca vão ser executados, porque qualquer valor vai encaixar nesse padrão aqui do order, ou então qualquer valor também vai encaixar no padrão do underline. Mas diferente do 3 e o 7, que são casos específicos, onde apenas o 3 e o 7 vão cair nesse padrão, aqui esses casos genéricos, qualquer valor, inclusive o 3 e o 7, podem cair lá caso isso aqui esteja acima, né? Então vamos ver um exemplo no código lá. Vou colocar mais um desse negócio aqui. Então let dice roll var 9. Então match dice roll. Então se for 3, vamos colocar um print line aqui, né, em vez de print line 3. Se for criatividade tá demais, né? Tô com sono e fica desse jeito. Print line 7. E o ponto e vírgula é aqui. E aqui são vírgulas, né? Para separar. E aqui é o caso default. Eu coloco então um print line outro número. Ponto e vírgula. Então, outro número, né? Porque foi um 9 ali. Se eu colocasse, por exemplo, um 7, né? Ele cairia no 7 aqui. Mas, se eu subir esse caso default aqui para cima, ele vai dizer que é outro número. Ele não vai dizer que é o 7 mais. Por quê? Porque ele chegou aqui nesse caso aqui, ele viu que o 7, ele se encaixa nesse padrão, porque esse padrão significa qualquer coisa. Então, beleza, já que é qualquer coisa, então outro número. Então a gente pode nomear essa variável aqui, né? Sei lá, val. E aí número val. Aí número 7 tal, mas aí se eu colocar o 8 aqui, vai cair aqui, mas você pode reparar então que esses casos aqui não estão sendo chamados mais por causa disso, porque qualquer variável, qualquer caso vai cair no caso genérico, né, no caso default. Então isso é um padrão, isso é um cuidado que tem que ter na hora de usar um match. Usar sempre, por último, os casos mais genéricos e os casos específicos primeiro. E é isso aí. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, mas por hoje é só. Obrigado aí a presença de todos, até a próxima.